Olá, amigos do Conexão Verdade, eu sou Sidmir Moreno e hoje estou entrevistando o Alexandre Mota, que é o diretor comercial da Direta Veículos, essa entrevista que estará na nossa aba de automóveis do Conexão Verdade. Vamos falar aqui das vantagens, né, de comprar um veículo 0 km ou seminovo, falar também da pandemia, a loucura que aconteceu na época da pandemia, dos preços dos seminovos, foi assim uma alta considerável, astronômica, algo jamais visto. E na época o governador do estado de São Paulo tentou aproveitar-se disso e aumentou a tributação também. Então nós vamos falar de tudo um pouquinho aqui e vamos usar a experiência do Alexandre. Alexandre, apresente seu nome e quantos anos de profissão. Boa noite, Edmir. Boa noite ao Conexão Verdade. É um prazer estar aqui. Meu nome é Alexandre Mota, já estou há 25 anos no ramo de veículos. E nós já estamos aí, a Direta já tem 23 anos no mercado, eu já estou há 25 anos nesse ramo. Eu venho de um ramo diferente, de um ramo de transportes, de ônibus, tal, familiar. E há 25 anos já estou nesse ramo de veículos. E a gente está vendo vários processos aí que esse ramo está passando, né? Eu acho que é um ramo que tem um futuro muito promissor. Mesmo com locação de veículos, com assinatura de carros hoje em dia, a compra e venda de seminovos, ela vai ainda ser o sonho do brasileiro. Entendeu? Isso. O veículo, o carro, ele é o queridinho do brasileiro, né? O sonho dele, como disse você, o cara quer ter o carro dele. Você pode até locar para a tua empresa, você pode locar uma frota inteira que você vai dar para os seus funcionários, ou se você é funcionário, você vai usar aquele carro para viajar, para a empresa, para trabalho, mas o teu carro de passeio e para a sua família, ele é teu, né? Então você geralmente as pessoas usam para trabalho o carro locado, mas o teu veículo próprio você tem que ter, né? Mas vamos lá, vamos começar falando. A Direta Veículos vende também o 0 km, né? Mas o forte ali é os seminovos. Quais as vantagens de você comprar um veículo seminovo? Sim, ela foi fundada em ano 2000 pelo Sr. Humberto Bordim e pelo Pascoal Navarro, e ela tem esse segmento dos seminovos muito forte com ela. E eles conseguiram vislumbrar esses seminovos, que é uma fatia maior do que o 0 km, do gosto do brasileiro também. Porque você consegue ter um veículo de procedência, depende de onde você compra, e com preço competitivo. Você não tem a desvalorização tão grande quando você tem um 0 km. Você tira um carro da concessionária, 6 meses depois você já perdeu quantos por cento? De 15% a 20%. Só você tem as vantagens e as desvantagens. No 0 km você tem uma garantia maior, mais estendida, mas no seminovo, onde depende de onde você comprou, você tem uma segurança e um custo-benefício muito bom para você poder ter essa locomoção para a sua família, o seu lazer e o seu trabalho também. Agora eu gostaria que você exemplificasse as vantagens, né, de comprar numa loja de procedência. Como é a Direta Veículos? São 23 anos de existência e os proprietários proprietários e funcionários são pessoas sérias, né? Então, quais são as vantagens de você comprar numa loja como a Direta Veículos? Então, hoje, os proprietários, no caso da Direta Veículos, já têm 35 anos no ramo. Eles já têm uma história prudente e região. Eles conseguiram colocar na Direta os procedimentos que toda loja devia ter, que são na questão de documentação do veículo, ela é primordial, mas nós ainda priorizamos o ex-proprietário, o carro que eu estou te vendendo, o CPF, o TJ, todos os outros procedimentos que não é todo mundo porque isso tem um custo para a empresa. E a gente hoje tem o Infocar, várias áreas que dão proteção para o nosso cliente. São várias ferramentas que você consegue pesquisar essa procedência e dar essa garantia. Além da vistoria que você tem que fazer no carro, para você poder dar uma garantia básica, você tem que ter uma segurança ali na parte da documentação. Porque hoje 80% das vendas são financiadas. Então o carro tem que passar por vistorias cautelar, vistorias do Detran, vistorias de funilaria, pintura. Então, tem uma série de coisas que depende da empresa criar esse procedimento. Ela tem um custo maior, mas ela dá uma tranquilidade tanto para a empresa quanto para o cliente comprador. Entendi. Ou seja, todo mundo está seguro nessa. Aquele que vendeu para você o carro e aquele que está comprando o carro de você, e a empresa também que não vai ter dor de cabeça. Não vai ter o cliente entrando lá e falou, você me enganou. Não. Aqui saiu tudo
preto no branco, tudo garantido, né? Exatamente. A garantia da mecânica do carro, se está tudo em dia, né? Como motor, câmbio, suspensão, se está comprando um carro bom para uso, né? Que você não vai ter despesa logo depois que sair dali. Né? A documentação, porque isso pode gerar... Se você não faz a documentação toda certinha, o ex-dono vai ter dor de cabeça. Se o cara tomou uma multa, vai para a pontuação na carta dele e tal. E se o ex-dono te entrega com multa, com uma série de pendências, aí o dono futuro também vai ter dor de cabeça, porque vai ter despesa com aquilo. Então, quando a empresa é séria como a Direta Veículos, já sai com tudo isso resolvido e bem estabelecido. Exatamente. Né? Bom, na pandemia nós tivemos uma loucura nos preços dos seminovos, né? E isso acabou alterando os preços para cima, né? A gente estava vivendo dias de pandemia, dias que a economia estava em queda, mas no mercado automobilístico foi diferente, né? Subiu o preço do seminovo e, consequentemente, o preço do 0 km também. É o que você falou. Na pandemia, se você pegar 50 anos para trás, nunca teve uma situação dessa no setor automotivo. Foi uma coisa surreal. 2019 até 2022, esse ano já deu uma normalizada na questão, porque a tabela, o carro tem uma referência, a referência é a FIPE. E na pandemia ela perdeu essa referência. Ela perdeu para cima, para baixo, para o lado, então nós ficamos assim num jogo de labirinto, não sabia para onde ia. A bússola enlouqueceu, não tinha mais um norte. Os anos que a gente teve um dos maiores resultados foi na pandemia também, porque as pessoas começaram a buscar o que ela tinha de concreto. O que ela podia fazer? Ela não podia sair de casa, podia reformar a casa dela ou comprar um carro. Então, elas procuraram o carro para trocar e para ter um mínimo de conforto possível, um mínimo de lazer, que era o carro ou a casa, a própria casa ali, fazer a reforma na sua área gourmet, alguma coisa assim. E houve essa diferença de valores mesmo. Eu tive situações lá que eu vendi carro 30% a mais da FIPE. Poxa. Nunca na história, que eu estou há 25 anos no ramo, eu tinha visto uma coisa dessa. Né? E o 0 km sofreu muito, porque as fábricas ficaram sem os componentes e o cliente foi ainda mais para o seminovo. Então, esse mercado, no nosso caso, graças a Deus, né, infelizmente pela pandemia, mas graças a Deus ele aqueceu. Ele aqueceu e a coisa girou realmente. Assim, você tem uma média aí da alta claro que cada veículo, cada categoria varia aí, mas em média, assim, que foi o quê? 30, 40, 50%? 20 2021, a média foi 20% acima da FIPE. Acima da praticada. FIPE. O mercado foi acima da FIPE. Hoje ele está 5% a menos, talvez FIPE, um pouquinho 5% a menos, voltou à realidade do que, na verdade, é o mercado, entendeu? Voltou à realidade, mas não baixou o preço, né? Aquele boom que deu, aquela onda que deu, ela voltou para trás e ficou nesse patamar da FIPE aí, que é uma referência para todo mundo. Sim, a FIPE já é uma tabela, eu lembro... Ela subiu também, a FIPE subiu bem também. No início dos anos 2000, nós tínhamos duas tabelas, era a FIPE e tinha outra... Eu não me lembro agora, mas... Sempre foi a FIPE, mas sempre foi a FIPE, mas tinha uma outra lá aproximada e eu não consigo me lembrar. E, na época, o governador do estado, né, não o atual, mas o anterior, ele se aproveitou, né, dessa alta nos veículos aí, e tentou e aumentou também a tributação. Isso gerou protesto, gerou uma revolta no segmento. Porque foi no meio de uma pandemia, que a gente não sabia para onde ia, mesmo tendo aumento de vendas, isso influenciou demais no resultado. A gente até teve reuniões em São Paulo, o governador, a VESP entrou firme nessa situação de confronto, porque ele baixou um decreto, né? Baixou um decreto impondo que o imposto se dobrasse. Na época de você vender um carro. Então, a lucratividade que você estava tendo com a pandemia, você estava perdendo no imposto. E foi uma época que a gente não tinha muita referência de onde a economia ela ia parar, né? Então, realmente foi um balde de água fria, foi uma luta, mas o decreto ele tinha um prazo de começo, meio e fim, graças a Deus. Ele teve um fim e voltou para um patamar razoável, onde todo mundo pode arrecadar e as empresas podem pagar também. Exatamente. Esse equilíbrio é muito importante, porque quando há um equilíbrio na tributação, as pessoas pagam, né, fazem o correto. Agora, quando não há esse equilíbrio, você faz a venda por fora, porque senão vai sobrar para todo mundo
só o ônus, e o bônus fica para o Estado. Então, aí é o Estado que escolhe. Ou faz algo que seja equilibrado, porque senão, infelizmente, é do ser humano. O ser humano acaba pegando um atalho, né? E aí todo mundo perde. Bom, na Direta Veículos, você tem, assim, hoje você vê qual preferência, por qual faixa de carro? O SUV, o sedã de luxo ou os populares? Qual é a faixa assim, que você diz assim, o brasileiro caiu no gosto do brasileiro, não só a Direta, mas você caiu no gosto do brasileiro? É só para você ter uma noção aí, voltando a 2020, eu tive um caso lá muito peculiar, que foi um cliente que queria uma Porsche, Porsche 0 km. Ele entrou na fila da Porsche 0 km, que a gente conseguiu esse canal, esperou 6 meses. Durante os 6 meses, eles receberam uma proposta de R$30 mil para sair da fila. Para sair da fila, para o cara entrar. Para ceder o lugar para o outro. Para comprar a Porsche. Então, ele teve essa alteração assim, drasticamente. Só que o carro hoje de 50 mil para baixo, ele quase não existe. Entendeu? Se ele existir, ele é um ano bem inferior. Então, esse ticket médio de 90 mil a 50 mil, ele é o mais procurado. A gente trabalha com valores altos também, como eu falei, carros importados e tal. Mas esse ticket médio de 100 mil a 50 mil, ele é mais procurado por todas as classes. Assim. Seria, vamos dizer assim, uma categoria que seria popular antigamente. Hoje já não existe mais o popular. Seria aí um Argo da Fiat ou um Onix da Chevrolet. Um HB20 seminovo aí, que ele se encaixa. São, acho que, os 3 carros mais vendidos no momento, né? São. Agora, eu percebi também um aumento no SUV. O SUV, ele virou o queridinho do brasileiro, né? O xodó. Você vê aí... o xodó. Você vê aí que todas as marcas têm aí muitos SUV emplacados aí todos os meses, né? Então você vê aí... só a Volkswagen ela tem toda uma linha só de SUV, né? Começa pelo Nivus, que é o mais inferior, depois tem o T-Cross, aí o Taos, tem o Tiguan. Poxa, tem toda uma linha, são 4, você tem 4 modelos só de... Ela é o carro mais requisitado no mercado, porque ela consegue pegar o público feminino e o masculino. Você consegue aí agradar dois, porque antigamente o marido escolhia o carro, a mulher queria outro, hoje não. As SUVs ficaram tão modernas que você consegue agradar os dois públicos. Os dois públicos. Então, hoje, o top de vendas é a SUV. É isso aí. Foi um bate-papo gostoso e rápido, né? Passa muito rápido, né, Alexandre? O Alexandre ficou nervoso no início e falou, será que eu vou dominar? Você domina o assunto automóvel. Então foi muito rápido, você percebeu aí que a coisa foi e fluiu tranquilamente. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais aí, os conselhos, quer comprar um carro com procedência, isso é muito importante, então faça. Muito obrigado. Muito obrigado. Realmente, essa linha de seminovos, você tem que ter uma confiança. Você tem que confiar em alguém que você nem conhece. Então, no caso da Direta Veículos, o tempo que ela tem no mercado, as procedências, os procedimentos que ela consegue fazer, o estoque próprio que ela mantém. Por que é o estoque próprio, a gente fala? Além de consolidar uma garantia ao cliente que a empresa é forte financeiramente, ela te traz uma segurança que a Direta comprou esse carro para ela. O carro é dela, ela está te vendendo. Então, ninguém compra alguma coisa que não confia. Isso é super importante. Então, hoje a gente tem uma sede própria, um estoque próprio, uma série de procedimentos que conseguem trazer garantia para isso. E eu sempre falo até para os meus colaboradores lá que hoje a Direta é considerada uma das empresas mais confiáveis em Prudente. Então, a pessoa compra muito na Direta por confiar demais. Confiar porque nós construímos nesses 23 anos algumas bases sólidas e isso traz confiança para quem vai comprar o seminovo. Porque o seminovo foi de alguém, não sabe como foi usado, ele tem que ter uma referência. E a Direta dá essa referência para o consumidor que vai comprar um seminovo hoje em dia. É isso aí. Alexandre, muito obrigado, mas eu não poderia encerrar sem fazer o comercial, né, da Direta Veículos. A Direta Veículos, que já tem 23 anos de mercado, tem procedência, né? É um dos parceiros do Conexão Verdade já há bastante tempo.
Tá? A Direta Veículos, que fica na Avenida Coronel José Soares Marcondes, no número 732, próximo à Ápia. Você quer ligar aí para marcar uma visita ou ver se tem o veículo que você pretende, você liga no 3902-6000. Ele é ótimo, um site também muito atualizado. Isso, então vou falar do site que é o www.diretaveículos, direta com 2T, diretaveículos.com.br. Você acessa e você vai ver que o site está atualizado aí diariamente. Você vai ver os modelos que eles têm lá e com preço, né? Já tem os preços no site. Todos os preços. E todo mês vocês fazem o feirão Detona Preços. Já virou tradição na cidade de Presidente Prudente. Outro parceiro é o Lava Jato Vitória Régia e também a JL Reparação Estética e Consultoria Automotiva, do meu amigo Jonathan e também do Lucas. Tá? Você vai ligar no 99104-2121 e vai agendar a lavagem do seu carro ou os retoques que você precisa. Ele tem a funilaria e tem também o Lava Jato. Então já faz o serviço completo. Tá? Outro parceiro é o Orgaplan Contabilidade e Despachos, que fica na Avenida Manuel Goulart, ali no centro de Presidente Prudente, o nosso amigo Cícero Roberto Martins. Tá? É o Gordo, chamou o Gordo. Você pode ligar no 99703-7871, né? E você vai consultar com o Cícero, ele vai te dar todo o suporte aí para que você possa ter um trabalho de qualidade aí no Cícero, o Orgaplan Despachante. Nós temos também conosco o Jaime Centro Automotivo, que fica ali no centro de Presidente Prudente, na Avenida Brasil 891. Lá você tem mecânica, autoelétrica, autopeças, alinhamento e balanceamento e muito mais. Jaime Centro Automotivo, no centro de Presidente Prudente. É isso aí, semana que vem nós voltamos com mais uma entrevista aí bem instrutiva e bem interessante no nosso site Conexão Verdade, na nossa aba de automóveis.